Você vai acompanhar agora a palestra Novos Paradigmas do Processo Civil, com o juiz federal Dr. Anderson Furlan Freire da Silva. Muito bom dia a todos. Agradecer ao professor Fagundes Cunha pela oportunidade que nos concede de, mais uma vez, homenagear o Paraná e o Brasil, e da alegria que eu tenho de poder saudar nesse momento o nosso ministro Kukina, que é votação unânime em qualquer fórum, em qualquer lugar, inclusive em Brasília, onde ele engrandece o Superior Tribunal de Justiça, a professora Tereza Willi Gomes, que presidiu o colégio até pouco tempo, o Colégio de Secretários de Justiça de todo o Brasil, com grande maestria, trabalhando muito pelo Paraná e pelo Brasil em matéria de justiça, fundadora da nossa JustPrev, que é a primeira entidade destinada a proteger e apoiar juízes e promotores ao caminho da inatividade. Agradecer ao Frederico, ao Kochenek, a todos. Queria também homenagear o professor Eduardo Rosalvinho, meu amigo de longa data, ao professor Araquém de Assis, professor de todos nós, tantas datas, o professor Vanguet, que além de tudo dá aula de elegância e postura a todos nós. Queria contar um trechinho da nossa caminhada na vida política na AMB em Brasília. A tramitação do Código de Processo Civil foi uma tramitação difícil. Imaginem que uma noite estava eu e o ministro Fux debatendo com o senador Suplicy de São Paulo temas de processo civil. E ele queria que retirasse alguns dispositivos do Código de Processo Civil. Só que nem eu nem o ministro Fux votávamos no Senado. Quem votava era ele. Ou tirava ou não aprovava. Então, muitas vezes a legislação processual virá mutilada, terá coisas, e as entidades associativas estão aí lutando para alguns vetos, que nós não conseguimos evitar na tramitação do processo. E é contar, e homenageando também o Tribunal do Paraná, o nosso corregedor, o nosso vice-presidente, contar um trechinho de uma tramitação legislativa que pretendia criminalizar o juiz que não seguisse o precedente do Supremo ou do Tribunal Superior. E o relator da proposta, curiosamente, era o deputado Jair Carneiro, da Bahia. E nesse episódio, que criminalizava o juiz que não acompanhasse a jurisprudência, os ditames e principalmente as súmulas vinculantes, o deputado Jair Carneiro, casado com uma juíza da Bahia, colega nossa da Justiça do Trabalho. Então, foi pressionado com a sanção conjugal durante mais de um mês, e aí, docemente constrangido, acabou retirando do projeto a criminalização do magistrado que não seguisse os ditames do Tribunal Superior. Eu acho que é um exagero, realmente, não teria o menor sentido. Queria homenagear o professor Anderson, que será nosso conferencista nessa etapa, apenas para contar um trecho da história. Na Justiça Estadual tramitam execuções fiscais de interesse da União, que somam mais de R$1 trilhão. Isso com toda a expansão que nós temos na Justiça Federal Brasileira. É um tema terrível para nós. Fiquei 10 anos na seção de Direito Público, e agora estou na seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, enfrentando temas ligados ao direito público. Eu sei da importância que tem essa conferência, pela graduação acadêmica, pela profundidade do professor ao tratar desse tema, e queria dizer da minha paixão enorme pelo Paraná, pelo povo paranaense, por essa gente que nos acolhe como se a gente estivesse em casa. Eu e o Luci vemos
ao Paraná e acabamos aqui encontrando uma segunda família, que é a família do coração, muito maior, muito mais querida às vezes do que a família biológica. E sem mais tardança, passo a palavra ao nosso conferencista, que é realmente o mestre e é quem tem que dizer. Obrigado. Muito bom dia a todos. Gostaria de fazer um agradecimento inicial ao desembargador Fagundes Cunha pela realização do evento. O desembargador Fagundes é uma figura singular, carismática e cuja capacidade de trabalho e articulação suplanta e supera todas as expectativas que a gente espera de um juiz e de um magistrado. Ele é realmente uma pessoa que consegue fazer e acontecer em todos os seus projetos. E isso é muito bom para o Paraná, muito bom para a magistratura e para a cultura do direito em geral. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao ministro Kukina. Tudo que já foi dito dele é pouco. O ministro Kukina realmente é uma pessoa das mais queridas em todo o Paraná, admirável, cordial, humilde, e por isso, ministro, o senhor tem o apreço e o carinho de todos os paranaenses e é um orgulho ser do Estado de um dos grandes juristas do STJ. Queria fazer um agradecimento também aos meus amigos presidentes de associações, o Bochenek e o Frederico, que colaboram muito com o aprimoramento jurídico no sentido de ser a voz dos juízes perante o Congresso, perante as instituições, auxiliando no convencimento dos parlamentares, no aprimoramento da legislação, considerando, sim, a visão dos juízes. Fazer um agradecimento especial ao Tribunal de Justiça do Paraná, e o faço nas pessoas do presidente, do vice-presidente e do corregedor, os desembargadores Eugênio e Renato, sem esquecer também dos queridos amigos, os desembargadores Cleiton e Guilherme, que se encontram presentes. A todos os professores, nas pessoas dos professores Eduardo Arruda Alvim, Araquém de Assis e Bambier. E justamente por falar nesses nomes, me sinto um pouco constrangido. Agora há pouco o desembargador Fagundes Cunha falava da mentira que o professor Arruda Alvim contou dele e que demonstrava, na verdade, um carinho. E eu fico preocupado porque não é necessariamente carinho que eu acho que o desembargador Fagundes Cunha sinta por mim, por me colocar num evento de processo civil, junto com grandes nomes do país, que estudam o processo civil a fundo, pessoas que tiveram a formação nas arcadas de São Paulo, por exemplo, com o professor, o tributarista Paulo de Barros Carvalho, que todos conhecemos a sua doutrina, e para essa palestra, faço uma execução fiscal, trazer alguém que vem dar o ponto de vista a partir de uma visão privilegiada, que é a primeira trincheira onde as execuções fiscais começam, que é o juiz de primeira instância, mas com uma formação do direito à economia, que é o tema do meu doutorado, onde a realidade deve condicionar a confecção das normas e não o contrário. Sou, juntamente com toda uma escola de direito à economia, crítico de muitas normas processuais, e é um pouco dessa visão que eu venho trazer para conformar a situação da execução fiscal perante o novo CPC que se avizinha. E o que é execução fiscal em nosso país hoje? É uma execução, é um procedimento falido. Hoje, o senhor falou em R$1 trilhão. O valor é esse e muito mais, que se somam a esses valores todas as execuções fiscais tramitando na Justiça Federal. É mais de um PIB de valores sonegados que devem ser arrecadados. Mas como nós vamos arrecadar esse dinheiro? Com base nas normas. O que deve prever as normas? Que a justiça seja feita. Mas o que é a justiça para a execução? A justiça para a execução é dar a cada um o que é seu. E como é que a gente dá a cada um o que é seu? A gente tira daquele que deve, através de um título executivo, e entrega para o seu credor. A informação é simples, mas a realidade é assustadora. Um PIB inteiro para ser arrecadado de dinheiro que não está sendo pago ao credor. 60% dos processos de execuções, apenas 60% vencem a etapa da citação.
Desses 60%, apenas em 15% se consegue algum tipo de penhora. E dessas penhoras, apenas 2,6% resultam em algum tipo de leilão. Não estou dizendo que é o leilão que vai pagar de entrada. Não, é em algum tipo de leilão. Para satisfazer o débito de todas as reduções fiscais limitando, apenas 0,2% consegue, de alguma forma, satisfazer o débito cobrado naquela execução. Essa é a realidade. E aqui veio o CPC para transformar essa realidade e auxiliar com que a justiça seja feita. Pouco. Muito pouco. Conversava agora há pouco com o professor Araquém de Assis, ele concordava comigo, dizia que muito pouco. E ele me disse uma frase que me marcou. Ele falou assim: mas Anderson, mas fora isso, é só se a gente torturar o devedor. Eu, professor, acredito que existem outras formas de nós conseguirmos aumentar a eficiência da execução fiscal sem precisar torturar o devedor. Eu sou da escola aqui do juiz Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, por exemplo, desenvolveu o conceito de condução coercitiva da testemunha, muito criticado pelos advogados processualistas. Então, ideias existem, basta que a gente apenas aplique. Por exemplo, vamos fazer uma condução coercitiva do devedor, não é isso? Mas nós temos que, na verdade, mudar o paradigma. E o que é mudar o paradigma da execução fiscal? Vamos lá. Vou dar dois exemplos simples da história universal e que podem nos motivar a refletir sobre a execução fiscal. Exemplos dissociados da matéria jurídica. Mas vamos lá. Primeiro, não posso falar, quando a gente fala em paradigma, do próprio Gutenberg. O que era o mundo antes de Gutenberg e depois de Gutenberg? Na época, antes de Gutenberg tentar a prensa móvel, o valor de um livro, corrigido para valores atuais, seria como de 5 mil a 10 mil dólares. Com a invenção dos tipos móveis, o valor reduziu drasticamente e foi possível uma revolução na história da humanidade. Tanto que até 1500, 1700, 1800, o mundo continuava da mesma forma. Uma alteração relevante, na realidade, era o formato da roda da carruagem, ou o modelo novo de um sapato. A partir disso, o conhecimento se transformou. Novos paradigmas tiveram que ser colocados para conformar essa nova realidade. Um outro exemplo de como devemos repensar algumas situações. Há pesquisas na Inglaterra que dizem, por exemplo, que estudaram o movimento das pessoas e se descobriu que até a invenção da bicicleta, as pessoas se casavam, de acordo com os registros de casamento daquelas comunidades, em até 5 quilômetros de distância da sua comunidade, ou seja, ainda na zona rural da comunidade. Após a invenção da bicicleta, os casamentos começaram a ocorrer a cada 50, 100 quilômetros. Ou seja, a invenção dos automóveis mudou inclusive a forma que as pessoas se relacionavam. Pois bem, o que isso pode ser trazido para a nossa realidade? A realidade é que nós vivemos de novo o Umbruch, que falam os alemães, aquele momento de rompimento, que é o advento da tecnologia. Uma nova ferramenta que se coloca na história da humanidade com potencial para revolucionar, como fez Gutenberg, o conhecimento humano. Só que o novo Código do Processo Civil pouco uso faz das novas tecnologias. Chega a dizer que o leilão deve ser feito eletrônico, mas se não puder, que seja feito de forma presencial. É um disparate. O leilão, atualmente, só pode ser feito de forma eletrônica. Não existe mais o leilão presencial apenas de forma subsidiária. E tão subsidiária que deve ser colocado apenas se o devedor não conseguir fazer a venda de forma própria, ele mesmo realizar a venda direta do bem, como o Código permite. Mas não apenas isso. Outras situações deveriam ter sido levadas em conta, e talvez ainda sejam por leis específicas, para que consigamos a efetividade da execução fiscal. A internet a tecnologia e a internet são campos férteis para que essas transformações ocorram. Nós podemos, através de cadastro personalizado das pessoas, através de cadastro de bens, através da unificação de todos os cartórios e penhoras e matrículas, nós podemos criar bancos de dados que possibilitem
que a execução em geral, a execução fiscal em particular, ganhe efetividade. Isso tudo é possível, mas isso tudo foi olvidado pelo Código e esperamos que na regulamentação, na concretização desse Código, existam normas posteriormente que venham a implantar essas formas, essas novas tecnologias em benefício da execução. A grande questão da execução, para além do que o Código vem trazer, é também o grande mérito de o Código novo conseguir, como é que eu posso dizer isso? Diminuir a palavra certa, as divergências que existem na interpretação do próprio Superior Tribunal de Justiça. O que a gente observava, analisando o Superior Tribunal de Justiça em matéria de execução, era uma grande divergência de concepções envolvendo o mesmo tema. Quais eram essas divergências? A relação de uma execução privada e uma execução que visa arrecadar tributo. O STJ, que é um fórum onde se discute teses jurídicas, ele muitas vezes ficava premido pela necessidade de julgar o pleito dos advogados interpretando a execução privada, onde eles sempre quiseram uma maior efetividade, de um lado, mas por outro lado, os mesmos advogados, quando defendendo os seus executados contra a fazenda pública, esgrimindo teses diferentes. Por isso, quando se analisa uma execução, a jurisprudência do STJ em matéria de execução fiscal e em matéria de execução privada, há diferenças nítidas de entendimento, embora muitas vezes se tratem dos mesmos dispositivos que estão sendo interpretados. O novo Código, por exemplo, quando coloca dinheiro no item preferencial de penhora, como é na execução fiscal, vem, pelo menos nesse sentido, diminuir essa possibilidade de divergência. Porque muitas vezes nós éramos surpreendidos na primeira instância com substituições de penhoras que eram reformadas, mantidas pelo tribunal, esse deferimento, mas quando subiu o STJ, ganhavam uma nova decisão determinando a substituição de penhora. Mas de casos assim, por exemplo, casos em que o executado, quando tinha penhorado dinheiro na sua conta, alegava que era o modo mais gravoso da penhora de dinheiro e pedia a substituição daquele dinheiro, uma vez que ele gostaria de discutir o título executivo, a substituição por exemplo, títulos da dívida pública emitidos no começo do século, ou de títulos de domínio de fazendas no interior do Pará, onde há cidades cujo cartório tem tantas matrículas que suplantam a área do estado inteiro e dos estados circunvizinhos. E essas matrículas eram apresentadas. E muitas vezes o juiz era obrigado a substituir aquela penhora. Ou ainda, caso aconteceu comigo, substituição da penhora feita na conta corrente por pedras preciosas que foram apresentadas pelo executado. É um jogo de gato e rato que se estabeleceu entre advogados e juízes, que muitas vezes, na execução fiscal, os juízes também prestigiam o impulso oficial da execução, algo que, ao meu entendimento, o Código prestigiou. Só que esse jogo de gato e rato, na maioria das vezes, era sempre desfavorável ao exequente. Tanto é que, em matéria de execução fiscal, a primeira vez em que foi-se falar em dever fundamental de pagar tributos foi em 2008, num acordo do ministro Mauro Campbell, tratando de uma execução fiscal, onde ele reinterpretava algumas normas da jurisprudência justamente sobre essa ótica, o dever fundamental de pagar tributos. Porque até então, a ótica que percebíamos que dominava a jurisprudência da STJ e de muitos tribunais no Brasil era a de que havia uma certa demonização do Estado enquanto exequente e, o pior, o entendimento de que o tributo não era um dever fundamental, mas era uma pena imposta ao executado. E não é de se estranhar, por isso, que muitos dos princípios do direito penal são levados para reger a interpretação das normas de execução. De que o tributo é equiparado como pena.
o que é um completo disparate. Algo já superado em países da Europa e nos Estados Unidos. Pois bem, diante desse quadro, vou pensar agora com os senhores algumas normas do CPC com a advertência inicial de que a Lei 6.830 é especial às regras do CPC. Portanto, muitas daquelas normas se aplicam, mas outras normas não se aplicam, devendo ainda serem aplicadas as normas da Lei 6.830. Há projetos de lei no Congresso Nacional visando alterar a Lei 6.830 justamente para lhe dar maior eficácia. Entre elas, está se propondo, inclusive, tirar dos juízes a administração do processo de execução, que vai passar para a Fazenda Pública, cabendo ao juiz resolver apenas os incidentes que surgirão. É a nova lei de execução fiscal, impropriamente chamada de execução fiscal administrativa. Está em discussão, parada numa comissão. Pois bem, uma primeira observação que eu faço sobre o novo CPC. Ele é muito feliz quando diz que o juiz pode, em qualquer momento do processo, exigir documentos em posse de terceiros, que não são parte. É uma providência salutar, porque muitas vezes na execução fiscal, os juízes precisam ter acesso a dados, cadastros, não apenas aqueles constantes de órgãos públicos, mas também nas entidades privadas, cujo acesso é muito difícil. Com essa obrigação e a possibilidade de aplicação de multa, é possível que haja uma maior colaboração efetiva no acesso a esses documentos. Uma outra modificação que é aplicável à execução fiscal, que pode ser tida como um vetor de interpretação, é a que dispõe no artigo 782, que o juiz, não dispondo da lei, de modo contrário, o juiz poderá determinar os atos executivos e o oficial de justiça o cumprirá. E logo nos parágrafos subsequentes, ele diz que, uma hipótese, que a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro inadimplência. A contrário senso, é possível tirar dessa norma uma maior possibilidade de impulso oficial das execuções, sem tanto o juiz estar condicionado aos pedidos do exequente. Pode parecer uma heresia, mas de novo vem aqui a realidade para contrastar a norma. Por que a realidade vem contrastar a norma? Na execução fiscal, existem milhares de processos. Cada juiz de execução fiscal tem 10, 15, 20 mil processos, 30 mil como tem em Curitiba. Uma petição da parte executada pedindo para substituir uma penhora, que todos sabemos de antemão que não deve ser substituída, por exemplo, substituir o dinheiro por pedras preciosas, para ela ser reanalisada, esse exemplo não é bom, para substituir, por exemplo, um veículo por pedras preciosas, para ela ser reanalisada, a penhora do veículo, para ela ser reanalisada essa petição vai demorar 3, 4, 5 meses. Aí o juiz vai analisar a petição e vai dizer, manifeste a Fazenda Nacional. Vai para a Fazenda. A Fazenda está com muito trabalho, demora 4, 5 meses para voltar da Fazenda Nacional. Quando volta, já passou quase um ano, o juiz vai ter que demorar mais uns 3, 4 meses para poder reanalisar aquela petição para dizer o quê? Não, a Fazenda não concorda com a substituição do veículo pelas pedras preciosas. E já se promete um ano. Isso é o dia a dia da execução fiscal. Se o juiz puder ter mais impulso da execução fiscal, ganha o exequente, ganha a jurisdição, ganha a justiça, dará a cada um que é seu. Mas como é feito isso hoje? Eu vou dar um exemplo que é disseminado pelos juízes federais do Brasil. Nós criamos a petição padrão da execução fiscal. O que vem a ser a petição padrão? A Fazenda Nacional protocola em cartório uma petição, dizendo o seguinte: nessas 85 hipóteses, toda vez que o executado fizer isso, a posição da Fazenda é essa. Se ele quiser trocar o carro pelas pedras preciosas fora da ordem do rol do artigo 11, a Fazenda não aceita. Se ele pedir, a Fazenda não concorda. Se ele quiser, a Fazenda não anui. Enfim, todas as possibilidades. Mas por quê? Para que quando executado o manifesto de caráter protelatório, a protocola essa petição, o juiz possa dizer, segundo a petição protocolada em secretaria, a Fazenda discorda desse entendimento.
discorda desse requerimento. Para não precisar o processo sair da sua linha de decisão, ir para a fazenda, voltar para o juiz e voltar para essa fila de processo. Tudo isso para ganharmos o que? Efetividade. Se o juiz, então, puder, dentro de mecanismos, dentro de balizas que são dadas pelo STJ, pelos tribunais superiores, decidir impulsionar a execução, como eu disse, ganha efetividade, ganha justiça, ganha o jurisdicionado. Porque, ao contrário do que muitos pensam, existe uma grande parcela de executados, tanto que, pelas estatísticas, 90% das execuções fiscais não tem qualquer oposição, não há embargos. Há uma grande parcela de executados que querem sim resolver o seu problema com a justiça. O problema é que a justiça não consegue resolver o seu problema. O juiz não tem liberdade para se propor formas de parcelamentos diferentes que possibilitem para aquela pessoa, para aquele executado, voltar para a legalidade, deixar de ser marginalizado. Eu vou dar um outro exemplo. A penhora e o parcelamento. Via de regra, é muito difícil na execução fiscal o juiz chamar as partes para se fazer uma conciliação visando parcelar sua dívida. Por quê? Porque a lei não deu à Fazenda Nacional poderes para transigir, margem de manobra maior para parcelar suas dívidas. Qual é a solução para isso? A solução é o juiz se valer do que o Código já lhe outorga, que é a penhora de faturamento, para poder parcelar, porque em nenhum momento o Código diz que a penhora de faturamento deve ser por percentual, pode ser por valor fixo. O juiz pode, então, determinar uma penhora de faturamento em valor fixo, R$200, R$400 por mês, e autorizar que aquele executado pague essa penhora de faturamento em valor fixo, pode ser até uma penhora de remuneração, se ele assim concordar, de valor fixo, de forma que o valor da parcela seja suficiente para pagar os juros da dívida e fazer uma pequena amortização. Se pagar os juros da dívida e uma pequena amortização, num prazo muito maior do que o do refis, ou daquele, por exemplo, as 6 parcelas que o Código prevê, aquele executado que por um infortúnio, que a Constituição não diz que ele tem o dever de ser bem sucedido na sua atividade empresarial, ela não diz isso, que aquele executado possa pagar a sua dívida e mais. De acordo com o decreto de 1973, o decreto-lei, o juiz pode, considerando a execução garantida, emitir uma certidão nos próprios autos, a qual, com a certidão positiva emitida pela Fazenda, tem efeito negativo. Então, com essa solução, o juiz consegue, de uma vez só, trazer aquele executado que quer pagar suas dívidas, limpar o seu nome, entre aspas, para a regularidade, consegue carregar recursos para o Tesouro e consegue ainda eliminar dezenas de incidentes processuais. Porque uma das condições para que eles façam esse parcelamento é ele desistir dos seus embargos e reconhecer a dívida. Uma medida simples, que hoje, vou dar o exemplo da minha vara em Maringá, é responsável por mais de tudo que a gente arrecada com leilões. É a vara que mais arrecada com leilões no Paraná, só que a gente arrecada mais com o parcelamento judicial do que com os leilões. Felizmente, o novo CPC traz instrumentos para que o juiz consiga ainda dar vazão a essas iniciativas. O problema é que muitas delas ainda se encontram desamparadas e podem ser reformadas em tribunais superiores, porque, novamente, o novo CPC não conformou a realidade que está borbulhando na execução fiscal. Simplesmente, em se tratando de 50% de todas as ações militando no Brasil, veja a importância da execução fiscal, 50% de todas as ações de trâmite no Brasil são execuções fiscais. E o Código não se ateve a esse detalhe, não se ateve a sua efetividade, e por isso, reputo falho. Continuando, uma outra alteração do CPC, que não necessariamente
traz benefícios às execuções fiscais, que cria mais um incidente, mas, por outro lado, atende aos reclamos constitucionais, da ampla defesa e contraditório, é a desconsideração da personalidade jurídica através da manifestação de um incidente processual. Então, toda vez que houver a necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica, terá que ser aberto um incidente em apartado, ouvida a outra parte para ser julgado. É também o dia a dia da execução fiscal. Porque, como eu disse no início, participamos de um jogo de gato e rato, legislativo e judiciário. A legislação tenta cobrir os espaços deixados para que os executados não soneguem tributos. Só que cada vez que a legislação avança um pouquinho, ela percebe que o executado ou o sonegador está muito à frente. Então, no mundo onde nós ainda estamos discutindo se devemos fazer a penhora em dinheiro, os grandes executados, os grandes devedores, criam empresas caixas para administrar o seu patrimônio. O que é a empresa caixa? Dentro do mesmo estabelecimento comercial, existe uma empresa responsável por gerir o patrimônio, uma outra empresa responsável por gerir as pessoas e uma outra empresa responsável por servir de caixa. Todas as receitas de vendas vão para um outro CNPJ que é responsável por depois transferir o dinheiro para o pagamento das pessoas. Quando vai se fazer a penhora em dinheiro do CNPJ que não pagou as suas dívidas, descobre-se que aquele CNPJ não tem dinheiro em conta. Mas é óbvio, porque todos os pagamentos são feitos por outras empresas do mesmo conglomerado, mas que para se desconsiderar se incluir aquela outra empresa no rol de responsáveis pelos tributos devidos, há uma grande complexidade. E mais, muitas vezes os sócios que determinam o não pagamento de tributo acabam escondendo o seu patrimônio dentro de um outro CNPJ, que são as famosas empresas administradoras de bens próprios, e ao mesmo tempo em que ele não paga os tributos pela empresa, ele consegue tirar os tributos através do seu prolabore ou através de recursos desviados, colocar essa empresa administradora de bens próprios. E aí, para alcançarmos o patrimônio do sócio, que deve ser devolvido para a fazenda, nós temos que desconsiderar a personalidade jurídica. E nesse caso, teremos que abrir um incidente processual. Isso acontece diuturnamente na execução fiscal. Tivemos agora em Maringá também uma grande operação chamada Laranja Mecânica, onde uma única empresa sonegou ao longo dos anos quase R$1 bilhão. R$1 bilhão. O código, infelizmente, ainda não oferece possibilidades reais de garantirmos a efetividade em casos como esse. Uma alteração importante que o código traz diz respeito à questão da menor onerosidade, e eu já estou terminando, não estou falando da menor onerosidade. A menor onerosidade do devedor sempre foi um mantra utilizado pelos advogados e pelos executados como forma de impedir a regular tramitação da execução. O que é a menor onerosidade para o devedor? Nenhum bem é menor quando compara a si mesmo. A comparação do que é menor onerosidade deve ser feita entre bens equivalentes. É óbvio que entre a penhora de um veículo que é essencial para o funcionamento da empresa e um veículo luxuoso ou algo supérfluo, o princípio da menor onerosidade serve para balizar a decisão judicial e determinar que a penhora seja feita pelo bem supérfluo. É menos oneroso para o devedor penhorar um bem supérfluo do que aquele ser essencial para a sua atividade. Mas não era isso que acontecia no dia a dia. Era alegado esse mantra como um salvo-conduto para todos os devedores, de forma a impedir que fossem penhorados dinheiros, veículos, móveis, etc. Porque sempre o devedor queria o que fosse menos oneroso para ele, e o menos oneroso, via de regra, não paga nada. E é essa baliza que orientava os executados. Agora, a nova legislação prevê uma cláusula importante, que quando ele alegar esse grande mantra, esse grande salvo-conduto da menor onerosidade, ele vai ter que dizer por que o que ele está propondo é menos oneroso em relação ao que está sendo realmente efetivado. Ganha porque ele vai ter que justificar. E não havendo justificativa, o juiz, diante desse contraditório, pode indeferir o seu pedido, e quando os tribunais superiores forem se manifestar, vão ter uma decisão concreta, tendo dois pontos de vista a decisão para poder se manifestar.
Em relação à alienação, o código atual e o novo não tem significativas alterações, mas é lamentável que o código não conseguiu recuperar uma grande inovação que havia sido trazida pela Lei 11.382, mas que foi, pasmem vocês, vetada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um presidente oriundo e egresso das classes trabalhadoras. E ela era essencial para restaurar a justiça entre executor e executado no nosso país. Quais eram aquelas duas alterações? A primeira era quando se permitia a penhora de 40% dos valores, dos rendimentos das pessoas, quando fossem superiores a 20 salários mínimos. Então, um grande executivo de empresa que tivesse um grande rendimento, tudo aquilo, 40% que fosse superior a 20 salários mínimos, poderia ser penhorado para satisfazer a execução. Uma outra disposição era sobre a penhora de bem de família, superiores a 1.000 salários mínimos. Então, o bem de família poderia ser penhorado e os 1.000 salários mínimos, quando fossem vendidos o bem de família, deveriam ser devolvidos ao executado como uma garantia irredutível mínima para a sua moradia. Esses dois dispositivos foram vetados na Lei 11.382, dispositivos que necessariamente jamais alcançam as classes menos favorecidas, servem apenas para salvar da execução fiscal os grandes devedores, foram vetados pelo presidente Lula, e ele alegou, naquela ocasião, uma razão de veto inédita até então, porque só se pode vetar em razão de inconstitucionalidade. E o presidente Lula alegou que contrariava a tradição do direito brasileiro a penhora de bem de família, portanto ele vetava aquele dispositivo. A lei nova teve a possibilidade de discutir novamente essa questão, que já havia sido aprovada pelo Congresso, mas infelizmente deixou passar e novamente os grandes devedores estão a salvos, pelo menos nesse aspecto, da execução fiscal. Uma outra questão, ele repete o que está na lei nova, a lei nova repete o que está na lei atual, que é sobre a quantia depositada em caderneta de poupança. Nisso, ministro, eu insisto para o senhor, existe uma nova jurisprudência se formando no sentido de que, o que o Código não diz, que cabe ao executado, então, determinar o que é impenhorável. O executado pega o valor e deposita uma caderneta de poupança. E, como um passe de mágica, o valor passa a ser impenhorável. Não, essa é uma interpretação equivocada. Os 40 salários mínimos de caderneta de poupança, nós devemos entender como aquele valor que não estivesse lá quando ele foi citado, ou quando ele tomou conhecimento da execução. Porque a partir do momento que ele tomou conhecimento da execução, ele pode pegar todos os seus valores e colocar a salvo numa caderneta de poupança, nós estamos outorgando ao executado o que o Código não previu, uma suprema garantia dele determinar o que é o não impenhorável, mais do que o legislador. Isso não está previsto no Código, nós temos que repensar a jurisprudência, que até hoje não se atentou para esse fato e simplesmente autoriza que pelo mero depósito a quantia se transforme em impenhorável. Por fim, mais dois aspectos. No artigo 835, infelizmente, o legislador colocou a penhora de faturamento como item 10 da ordem de preferência. O penhora de faturamento, todos sabemos, é penhora de dinheiro. Então, é irrazoável que ela esteja no item 10 de preferência, ela poderia estar muito bem albergada sob a rubrica penhora de dinheiro. E ninguém penhora faturamento por ser por dinheiro. Se a pessoa jurídica deve, por penhorar dinheiro, penhora esse faturamento. Enfim, no meu entender, é uma disposição também que poderia ter sido suprimida e que não agrega nada à execução fiscal atual. Uma outra disposição que tem potencial, sim, de ser benéfica para a execução fiscal é a do 837, que ela diz que a penhora de dinheiro, que a representação de penhoras de bens móveis e imóveis pode ser realizada por meio eletrônico. Devidamente interpretada em consonância com o artigo 185A do CTN, que fala dos cadastros de bens, essa norma pode, caso o Conselho Nacional de Justiça faça a sua parte, autorizar com que todos os juízes brasileiros tenham acesso a um único cadastro de bens móveis e imóveis, para poder dirigir os seus pedidos de penhora. Atualmente não é assim.
cada cartório, uma pequena ilha onde gere as suas matrículas, e a comunicação entre eles é extremamente difícil. O governo federal tentou, através de uma regulamentação que ainda não foi publicada, conformar essa realidade, mas um lobby muito grande de 18 cartórios de São Paulo conseguiram impedir o CNJ a aprovação da minuta do governo e apresentaram uma minuta subsidiária, onde tiravam do governo a gerência desse cadastro de bens e deixavam na mão dos registradores. O que é ruim. Nós voltamos ao século XVIII, XIX, com essas capitanias hereditárias, são os cartórios, quando, num país civilizado, desculpem a sinceridade e a franqueza, o cartório de imóveis deveria estar a cargo de toda a prefeitura. A prefeitura deve gerir as matrículas do seu município para lançar o IPTU e fazer o controle de bens da sua localidade, e não otorgar à iniciativa privada esse cometimento. Mas, enfim, são várias posições, poderia falar algumas outras, sobre uma visão crítica, e alerto vocês, já pedindo desculpa, não é sobre a visão de um processualista, e novamente, desculpa a minha falta de preparo nessa matéria, mas é a visão de quem está na linha de frente da execução fiscal, tenta interpretar as normas de forma a garantir ao executado e ao exequente garantias mínimas, mas principalmente garantir que o exequente receba o seu valor devido. É uma visão pragmática, é uma visão que visa a efetividade, sem nunca atropelar os direitos e garantias individuais, mas também não sucumbindo a chicanas e outros expedientes jurídicos que visam não a justiça, mas o recadeamento da execução e privilegiar aquele que deve, ao invés daquele que tem a receber, que muitas vezes tem o seu próprio patrimônio, falando aqui do pequeno exequente, para realizar um trabalho para o devedor e, em prejuízo da sua família e do seu sustento, não vai ter de volta os seus recursos ganhados, porque uma legislação ainda é falha em assegurar o que lhe é devido. Então, pedindo desculpas novamente por um congresso de grandes processualistas ser a voz dissonante e prestigiar o pragmatismo e a efetividade, dando a visão de um juiz de primeira instância, pouco apegado às formalidades e mais apegado à prática. Então, muito obrigado pela paciência. Queria agradecer ao professor Anderson Furlan Freire da Silva por sua conferência magnífica. Queria só colocar mais um pontinho para a sua reflexão. Eu estou aí no final da minha carreira como magistrado, completo 70 anos de idade, dia 16 de julho desse ano. Se Deus quiser, vou voltar para casa, debaixo da jurisdição da dona Lucy, e dizer que nós podemos, sem nenhum intuito bolivariano, colocar para a reflexão da magistratura moderna a função social da propriedade. Eu estou no direito privado em São Paulo, eu estou acompanhando, por exemplo, o reflexo da Operação Lava Jato, tem aumentado descomunalmente os pedidos de falência, execuções, protestos, e eu acho que uma intervenção no judiciário não pode ser apenas um espectador em alguns assuntos. Eu me lembro que uma vez eu decretei intervenção numa empresa que vivia uma crise tremenda pela morte dos dirigentes, e essa empresa foi totalmente recuperada. Pouco tempo atrás, recebi em minha casa um convite para os 50 anos dessa empresa, totalmente recuperada, uma das maiores indústrias eletromecânicas do país. Mas se eu fosse apenas, meu querido colega Anderson, apenas um espectador daquela realidade que passou pelo escaninho da vara de família, e observasse apenas aquela crise existente naquela empresa, eu teria decretado uma vida muito ruim para todas aquelas crianças herdeiras daquelas pessoas, para toda aquela comunidade, mais de 3 mil trabalhadores diretos, mais de 10 mil indiretos, se eu não tivesse adotado uma medida até meio maluca pelos padrões do processo civil e do direito civil brasileiro, mas que produzia efeitos. Eu acho que nós, através do nosso presidente Bochemet, através do Frederico, através da IB, desenvolver um raciocínio que leve, em casos de crise, que às vezes penhorar a renda do caixa de uma empresa
mata a empresa e desemprega milhares de pessoas. Então, acho que o juiz da execução ele tem que ter a possibilidade de, em casos críticos, decretar uma intervenção, salvar a empresa, porque a empresa é muito mais do que um homem que opta, ou uma mulher que delibera não pagar seus tributos, não cumprir suas obrigações e cometer crimes. Uma empresa, às vezes, tem 100, 200, 300 mil pessoas atrás disso. Então, eu acho que o judiciário brasileiro, que é pioneiro em tudo, pode tomar uma iniciativa de repensar muitas coisas que a gente faz maquinalmente. E Paulo Bonfim diz uma coisa, e com perdão da nossa mestre de cerimônias, mais um minutinho, que nós vivemos tempos em que as máquinas se humanizam e os homens se maquinizam. Obrigado, aplausos ao nosso querido professor. Muito obrigada.